Bom ou não? Turma, hoje nós vamos prosear sobre uma das frases mais famosas da história desse nosso Brasil. Desde 1500, quando o escrivão Pero Vaz Caminha escreveu para o rei Dom Manuel de Portugal, falando da descoberta dessa nova terra, já se dizia: nessa terra em se plantando tudo dá. Mas será que é verdade? Será que tudo dá em qualquer lugar? Ou será que se o próprio Caminha tivesse ficado por aqui e tentado a sorte numa lavoura, ele tinha andado com os burros na água? E é sobre isso que nós vamos prosear hoje, sobre a vocação da terra. E o mais importante, sobre a sua vocação. Porque se você não souber distinguir entre mito e realidade, seu sonho de fartura pode virar fumaça. E eu não quero que isso aconteça com você, né? Olá, meu nome é Ricardo, tenho mais de 30 anos de roça, de lazer a modo de vida e hoje agrônomo em formação. E no final desse assunto tem o nosso macete caipira, então fica aí até o fim, beleza? E essa história de forçar a barra com a terra, ela não é de hoje. Eu tinha um livrinho que eu gostava muito, chamado As Vacas Leiteiras e os Animais que as Possuem. Bem irônico, né? Eu digo tinha porque, como um bom livro de roça, eu emprestei ele nunca mais voltou, né? Mas eu me lembro de uns trechos que tiravam um sarro danado disso aí. E eu busquei esses trechos para vocês. Vamos lá. O primeiro é sobre o conselho de onde montar a sua fazenda leiteira. O primeiro conselho que posso lhe dar, e você vai se fartar de receber conselhos nesse livro, é o seguinte: procure estabelecer-se numa bacia leiteira. Tenho visto diversas tentativas de exploração leiteira fora das chamadas bacias, e quase todos deram com os burros na água. O segundo conselho é sobre como identificar uma bacia leiteira. Quando uma região não dá para gado de corte, nem para café, cana, laranja, soja, feijão, eucalipto, cenouras e pimentões, é quase certo que dela emergirá pujante bacia leiteira, cheia de revendedores de remédios e rações balanceadas, de veterinários que se dizem especializados em gado leiteiro e de usinas compradoras de produto lácteo. Ou seja, se não servir para mais nada, vira bacia leiteira. É claro, gente, que o autor, sendo ele mesmo produtor de leite, utiliza de uma linguagem irônica e um humor ácido, mas o problema é o mesmo. É o que eu chamo de síndrome da bacia leiteira. A gente chega na Terra com o sonho pronto, mas não pergunta para ela o que ela sabe fazer de melhor. Antes de sonhar em produzir alguma coisa, você precisa aprender a escutar a terra. Como o próprio autor do livro diz de forma bem humorada, mas quando uma região não dá para gado de corte, nem para café, cana, laranja, soja, é quase certo que dela emergirá pujante bacia leiteira. O que ele está dizendo é que a terra tem uma vocação definida por alguns fatores bem claros. O clima, o relevo, a altitude e até a latitude influenciam. Aqui em Minas Gerais, na região da Canastra e no sul, se planta café arábica por causa das condições de altitude e de clima. No Espírito Santo, se planta café robusta por causa das condições de altitude e de clima de lá. Esse pé de café é um dos poucos que vingaram dos mais de 300 que eu trouxe lá de Piuí. Já tem mais de 3 anos e não sai desse tamanho. Provavelmente é um problema de altitude e talvez eu nunca vá tomar um café dele. Outro fator é o tipo de solo. Se o solo é arenoso, argiloso, textura média, cada cultura tem uma preferência de tipo de solo, gente. Você já fez uma análise de solo para saber que tipo de solo que você vai trabalhar? Eu e o Arthur, meu filho, adoramos abacate. Eu já fiz inúmeras mudas de abacate, a única que vingou foi essa aí, ó. Já tem uns 4 anos e ainda está desse tamanho. Por aqui eu só conheço um pé de abacate que a minha vizinha tem. E mesmo assim não é lá grandes coisa não. Pode ser que falte algum nutriente na terra, e isso seria até fácil de corrigir. Mas se for o tipo de solo, o clima ou a altitude, não tem o que fazer. Em compensação, manga, goiaba e caju aqui tem para todo lado. Então se eu fosse trabalhar com fruticultura, eu não ia trabalhar com a cultura do abacate, né? Mas aí você deve estar se perguntando, mas Ricardo, e a tecnologia?
Hoje em dia, com a ciência, com a Embrapa, a gente não tem sementes adaptadas para quase todo tipo de clima de solo? A resposta é sim, é verdade. A ciência e a tecnologia são uma bênção, gente. Hoje nós temos uva plantada no Nordeste e trigo no Cerrado, coisa que há 30 anos atrás era impensável. A tecnologia ela pode sim forçar a barra e adaptar uma cultura para o lugar que não era a vocação dela. Porém, e esse porém é do tamanho de um trator, gente. A gente precisa ser honesto. Primeiro, nem toda cultura tem esse nível de tecnologia disponível. E segundo e mais importante, essa tecnologia tem um custo. Mais investimento em sementes especiais, fertilizantes, às vezes você precisa de um sistema de irrigação complexo, e essa não é a realidade da maioria dos produtores pequenos, né? Daquele que está começando agora, que compra a terrinha ali com dinheiro contado. A tecnologia ela é uma ferramenta poderosa sim, mas ela funciona melhor quando ela trabalha com a vocação da terra, ao invés de trabalhar contra. É como você remar um barco a favor da correnteza e não contra. O jeito mais fácil de saber que tipo de cultura vai bem na sua propriedade é observar o que seus vizinhos estão colhendo. Aquilo ali não foi plantado à toa não, gente. Às vezes passaram gerações cultivando aquela cultura naquele local. Tem mercado, tem mão de obra treinada, tem conhecimento local. Claro que isso não significa que você não possa inovar, mas entender o que já funciona na sua região te dá uma base mais segura para começar. Você pode e deve ter o seu canteiro de experiências, mas a sua lavoura principal, a que vai te garantir o sustento, é mais seguro que você siga a vocação do local. Não que isso não possa mudar. Aqui na minha região, todas essas baixadas produziam arroz e nas partes altas produziam abacaxi. Foram perdendo mercado, perdendo mão de obra e hoje nós temos aqui uma pujante bacia leiteira. Mas de nada adianta você ter a melhor terra do mundo para plantar café se você odeia acordar cedo e não tem paciência para lidar com lavoura. A vocação mais importante não é só a da terra, é a sua. E aqui a prosa começa a ficar séria. Seja honesto com a dureza do trabalho. Você está disposto a sujar a bota de terra todo dia? Ou sua vocação é mais para gestão e menos para operação? Seja sincero consigo mesmo. Você se dá bem com a solidão, com a distância, com uma vida mais simples, com menos comodidades? É o seu perfil? Não compre um sonho que não é seu. Muita gente vê um canal sobre vida na roça e acha que é fácil, mas não entende o trabalho, o hercúleo que tem por trás. Eu não estou dizendo que seu sonho é errado. O que eu estou dizendo é que você precisa ser honesto e entender a dedicação que esse sonho exige. Meu trabalho aqui é tentar garantir que esse sonho não morra no primeiro ano por falta de planejamento de mão de obra e de energia que ele vai demandar. Então, meus amigos, nós voltamos lá para o começo da nossa prosa, lá para 1500, com aquela frase famosa de Caminha, nessa terra em se plantando tudo dá. E depois dessa nossa conversa, nós descobrimos que Caminha talvez estivesse certo e errado ao mesmo tempo. Em se plantando nessa terra, não dá tudo. Não em qualquer lugar, não de qualquer jeito e principalmente não para qualquer um. A verdadeira fartura, a verdadeira colheita não vem de impor a sua vontade, vem de um casamento entre a sua vocação e a vocação da sua terra. É quando o que você quer fazer enquanto o que a terra sabe fazer. Enquanto esses dois encontram, meu amigo, aí sim, se plantando tudo dá. E se essa prosa te ajudou a pensar e a desromantizar esse mito, deixa o seu gostei e se inscreve no Caipira da Cidade, porque aqui a gente tem a bota suja de realidade. E deixa aí nos comentários, depois dessa prosa, o que a frase de Caminha significa para você. Vamos prosear? Fique agora com o nosso macete caipira. Bom demais, isso! E hoje, no Macete Caipira, nós vamos fazer um teste rápido para descobrir se a sua terra é argilosa, de textura média ou arenosa. É um teste caseiro que não substitui a análise de solo completa, mas que te dá uma boa noção aí para você começar a trabalhar, né? Eu tenho aqui uma amostra de cada tipo de solo, e para adiantar a nossa conversa, eu já umedeci cada uma delas.
Com o solo argiloso, eu vou conseguir moldar com a mão, fazendo um cordão, e também consigo dobrar esse cordão em formato de ferradura. Com o solo de textura média, eu consigo fazer um cordão, mas não consigo dobrar o cordão. Já com o solo arenoso, eu não consigo nem fazer um cordão, ele se desmancha. Agora você já pode saber que tipo de solo você tem aí para trabalhar. E se quiser compartilhar o seu macete caipira com a turma, pode entrar em contato comigo aí no e-mail que está na descrição do vídeo, que vai ser um prazer publicá-lo. Se gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal, que no próximo vídeo tem mais. Um abraço e fique com Deus.